A paz do Senhor, meus amigos, boa noite a todos. Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a todos que têm aí curtido, comentado e compartilhado os nossos vídeos. A você que se inscreveu, deixo mais uma vez o convite para você que vai estar passando aqui por esses vídeos. Se inscreva, nos ajude, é de graça para que a gente possa estar alcançando aí um número suficiente para podermos iniciarmos lives aqui pela plataforma. Desde já agradeço a todos vocês que têm vindo até aqui, ajudado, apoiado. Você não vai gastar nada, é totalmente de graça a sua inscrição. Se você puder me ajudar, eu ficaria muito grato. Estamos trabalhando para poder conseguir espaço, para poder estarmos também ministrando a palavra de Deus aqui, o mais breve possível, em nome de Jesus. Quero também deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo de número 15, que diz assim: Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de algo muito importante, algo que eu diria que é de suma importância na nossa vida, principalmente nos dias atuais. Eu quero falar uma coisinha chamada paciência. Irmãos, por que enfrentar, encarar, suportar a espera é tão difícil assim para nós? Nós, às vezes, passamos 2 meses, 3 meses, em alguns casos até 6 meses a 1 ano, esperando na fila de um SUS para fazer um exame. Às vezes esperamos 1 mês, 2 meses, 3 meses na fila de um SUS para poder conseguir uma consulta. Às vezes passamos 1 hora, 2 horas, em alguns casos até 3 horas na fila de um banco para descontar um cheque, para receber, para pagar uma conta. Às vezes nós entramos no supermercado e ficamos ali 1 hora, 1h30, dependendo do local, para poder pagar a conta e sair com a nossa mercadoria. Mas se nós pegarmos tudo isso que eu acabei de citar e acrescentar mais um pouco, como às vezes passamos aí 2, 3 horas na frente de um celular. Às vezes passamos aí 2, 3 horas na frente de uma televisão. Por mais que a atração que está passando seja repetida, você já tenha visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, você senta, você observa, você sorri, você se alegra, você se diverte como se estivesse vendo a primeira vez. E isso não te incomoda. Alguém passa e diz assim: você está vendo esse filme de novo repetido? E você diz: o que que tem? Eu gosto, me faz feliz e me alegra. Mas quando nós falamos de algo mais profundo, de algo mais sólido, de algo mais verdadeiro, como esperar na vontade do Senhor, ou depender da vontade do Senhor, nós somos completamente mudados, completamente transformados. É incrível como o homem, a mulher, ao se tratar de Deus, ao se tratar da espera em Deus, tem tanta dificuldade. Meu querido, por quê? Aqui está dizendo que Abraão teve paciência e por isso ele recebeu o que Deus havia prometido. Deus fez uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão foi 2 promessas. Não foi uma promessa, mas 2 promessas. Primeiro, Deus disse para Abraão que aonde ele colocasse ali a planta do pé dele, Deus o daria
como herança perpétua. Ele recebeu a promessa de crescimento, onde ele ia prosperar, ele ia ser grande, poderoso, ia ser conhecido como alguém que se destacou no ato de obedecer à vontade de Deus. A segunda promessa que Deus faz para Abraão é a promessa de dar um filho a Abraão, um primogênito, para que esse pudesse dar seguimento à promessa que Deus fez para ele, que ele seria pai das nações. Nós sabemos que quando Abraão recebe essa promessa de Deus, ele ainda não tinha filhos. E aqui vai começar algo na vida de Abraão que muitas vezes na nossa própria vida está acontecendo e a gente não percebe. No meio dessa jornada, Abraão vai cometer alguns erros, alguns equívocos. E um dos primeiros erros que Abraão vai insistir é que Abraão vai escolher algo que Deus não escolheu. A Bíblia ela deixa bem claro, completamente clara, que o relacionamento de Abraão com Sara, que na época era Sarai, foi uma escolha de Abraão. Não era a escolha de Deus para ele, mas sim a escolha de Abraão. E muitas vezes nós reclamamos da vida que nós levamos nessa terra, do que nós passamos, mas tudo nessa vida parte de uma escolha. Abraão comete um erro de fazer uma escolha que Deus não tinha escolhido para ele. Segundo erro que Abraão vai cometer, depois que ele se casa e sai da casa do seu pai, é que aquele homem que tinha uma estrutura invejável, Abraão passou muitos anos no meio da casa do seu pai ou dentro da casa do seu pai, suportando pressão de tudo quanto é lado para não se envolver com uma... Olha bem, ele passou muitos anos dentro da casa do seu pai, sendo pressionado por todos os lados, para que esse não tivesse apenas uma mulher, mas que ele pudesse arrumar uma outra mulher que lhe desse filho. Ele suportou a pressão da família, a pressão dos amigos, a pressão dos conhecidos, a pressão dos governantes e cedeu à pressão de sua esposa. Ele cai, através do seu erro, um grande sofrimento é acometido naquela casa. Uma casa que antes era casa da paz, agora por causa do erro que foi cometido, tornou-se uma casa de guerra. O que você quer dizer com isso, pastor? Toda decisão produz uma reação. O que você está colhendo hoje pode ter sido exatamente o resultado do fruto que você plantou ontem. E o que você vai colher amanhã é exatamente o resultado do fruto que você está plantando hoje. Portanto, eu quero deixar essa pequena reflexão para você. Será que você está esperando em Deus com paciência ou você está tentando cortar caminho? Que Deus possa te abençoar. Querendo Deus, amanhã a gente está de volta. E mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilhe. E se você puder, se inscreva para nos ajudar. Eu preciso de 25 pessoas para chegar aos 50 necessário. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Um bom descanso e um ótimo final de semana para todos.